todos os irmãos e irmãs que aqui se encontram, que elevem os seus pensamentos, as suas vibrações, a figura amorosa do Mestre Jesus, o nosso meigo Rabi da Galileia. Imaginemos nosso Senhor neste domingo, com aquele olhar doce e sereno, entrando nos nossos lares, abençoando as nossas casas, abençoando os nossos familiares, nos abençoando, como a nos dizer, eu estou aqui, eu estarei convosco por todo sempre. Amado Jesus, é com os nossos corações, Senhor, repletos de alegria e de gratidão, que nos encontramos aqui em mais este domingo, reunidos em torno do Teu Evangelho. Que alegria, Senhor, que alegria. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor ampare cada coração amigo que aqui já se encontra, e que ampare também aqueles outros irmãos e irmãs que irão acompanhar este Evangelho em outro momento. Que sejam todos, Senhor, amparados, pacificados e assistidos pelo Teu imenso amor. E com a prece do Pai Nosso, vamos então iniciar o nosso culto do Evangelho no lar, neste domingo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, graças a Deus, a nossa leitura de hoje é do livro Recados do Meu Coração, do nosso amado Bezerra, pelo Espírito José Carlos de Luca. E a mensagem que eu abri hoje é a tarefa do Espiritismo. Queridos, que o nosso interesse pelo Espiritismo não se restrinja à simples visita semanal ao templo espírita para o socorro do passe. Né? A gente ainda tem muitos, é claro, que vale, né? Você ir, nem que seja pelo menos uma vez, mas aí o que ele está querendo nos dizer é que a doutrina ela é muito ampla, né? Para a gente restringir somente a um dia da semana e achar que a gente já vai conseguir resolver tudo que a gente precisa. E aí ele então vai acrescentar, isso equivaleria a estarmos em uma universidade e permanecermos apenas à porta da sala. Quando você se oportuniza a chegar em uma casa, a buscar a saber das suas atividades, né? No que é que você pode ser útil, porque sempre tem algo naquela casa que conta com o seu coração. Às vezes você não pode estar lá presencialmente por alguma situação, mas você pode se colocar, olha, em que é que eu posso ajudar? Por exemplo, você está aqui um exemplo. Nós temos Dona Vânia lá em BH, e Dona Vânia nos ajuda aqui na nossa casa, né? Dona Vânia nos ajuda sempre nas nossas atividades. A gente vai fazer uma campanha, ela já entra em contato comigo. Então, assim, todos nós podemos servir, né, minhas irmãs? A espiritualidade, ela nos ampara o tempo inteiro. E muitas vezes ela está buscando daquele coração o seu movimento, a sua movimentação, né? Não é a gente chegar muitas vezes na casa só naquela condição de recebermos. Jesus conta com todos nós. Quando Jesus diz assim, meu pai trabalha e eu ainda hoje trabalho. Então, assim, é tanta coisa, é uma vassourinha que você pode pegar, é um lixinho que você pode tirar, é atender a uma criança, é tanta coisa, gente, que a gente pode fazer, né? Então, continuemos.
Que não procuremos... Eu não posso esquecer, tá? Se eu esquecer, vocês me falam, que eu quero falar de algo no final aqui da mensagem, tá bom? Porque eu acho que as experiências, elas servem para todos nós, né? Quando que não procuremos o Espiritismo para sabermos quem fomos em vidas pregressas, mas para conhecermos quem temos sido na atual experiência. Então, muitas vezes é aquela curiosidade, né? Ah, mas quem eu fui? Ah, mas eu tenho tanta vontade de saber. Como é que eu fui lá atrás? Gente, é só a gente olhar o nosso cenário hoje, né? É só a gente olhar o nosso cenário de agora. A gente vai saber exatamente aonde que a gente se equivocou, aonde que a gente vai precisar ter um olhar e um cuidado maior conosco, nessa caminhada de agora. Então, assim, essa questão da gente, se a espiritualidade, né, se o Cristo já nos envolveu nesse esquecimento do passado, é porque, claro, eles têm a certeza de que muitas das experiências que nós tivemos, se nós soubéssemos agora, aquilo iria nos desequilibrar mais do que nos ajudar. Imagina a gente saber, né, que aquele filho que está conosco, aquela esposa, nós já nos comprometemos e ele muito conosco. Então, você imagina, se muitas vezes aqui, coisas pequenas, a gente está o tempo inteiro fazendo o outro relembrar que fez, imagina se fosse algo maior, a gente ia relembrar dos delitos do outro e ele também ia lembrar dos nossos. Então, ia ser aquela coisa que não vai ajudar, não vai crescer, né? Então, a gente tem esse olhar, olhemos o agora, e a gente vai saber exatamente. Agora, é claro que existem aquelas situações de distúrbios, aquelas situações de traumas, e que muitas vezes as terapias, e que a terapia de vida passada, ela vai ajudar exatamente naquela situação. É diferente da só a questão da curiosidade, né? Continuemos. Que o nosso interesse pela doutrina espírita não se circunscreva às chamadas cirurgias espirituais, somente, mas que também estejamos dispostos a nos submeter ao bisturi do Evangelho, né? Porque, assim, não é só, eu quero que tire, às vezes a gente quer que tire, claro, gente, quem quer sentir dor, pelo amor de Deus? Então, a gente quer que tire, mas aí o doutor Bezerra fala que a gente também tem que se submeter ao bisturi do Evangelho, né? A essa evangelioterapia que todos nós precisamos fazer, que vai trazer realmente a nossa renovação. Que nossa frequência ao grupo espírita não se dê apenas em busca de mensagem dos familiares desencarnados. Não se dê apenas, tá? Mas que também estejamos interessados em viver fraternalmente ao lado dos familiares, que ainda partilham conosco a existência física. Então, que a gente possa também buscar no nosso dia a dia essa convivência fraternal com aqueles que ainda se encontram conosco. Que o nosso contato com a celeste doutrina não se volte apenas para ouvirmos os conselhos dos bons espíritos, mas que estejamos dispostos a estudar o espiritismo, a fim de que nós mesmos saibamos distinguir entre o que podemos e o que nos convém fazer nessa vida. Então, quando a gente se propõe a estudar a doutrina espírita, a conhecer as obras, a gente tem aquele ditado que diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, muitas vezes, nós ainda estamos muito presos a equívocos, a situações, e quando a gente conhece, a gente vai poder usar esse recurso para nós mesmos, todos nós. O recurso da prece, o recurso da meditação, de uma leitura edificante, de trazermos sempre uma música elevada para os nossos lares. Tudo isso são recursos, gente, aliados a uma tarefa que cada um aqui pode fazer, independente se é no centro espírita, se é numa igreja, se é numa ONG, independente. É a sua energia, né? O que precisa ser trabalhado é a nossa energia. Muitas vezes está voltada só para nós, a gente agora vai distribuí-la para que os outros também. E cada vez que você doa, você se renova e você se fortalece. Espiritismo não é apenas uma porta que se abre para o além,
é também e principalmente a estrada que se abre para o nosso progresso e felicidade aqui na Terra mesmo. Então, gente, a nossa maravilhosa doutrina, esse Consolador prometido por Jesus, é mais um recurso para nós trilharmos aqui a nossa caminhada, enfrentarmos os nossos desafios, mas convictos de que não nos falta amparo, não nos falta a generosidade da espiritualidade e a misericórdia imensa do Mestre Jesus. E aí o que eu quero falar para vocês aqui rapidinho, para passar para a Danda, gente, eu estava segunda, terça, quarta em cima da cama. Quinta, não participei da live, fazendo prece, pedindo ajuda. O colega veio aqui, me deu passe, mas era uma energia. E eu não conseguia falar, minha voz não saía. Sexta-feira tem o tratamento espiritual à distância de Palmelo. Passei para a dona Vânia, não foi, dona Vânia? Então, eu vou contar para vocês a minha experiência. Olha que a gente passa e-mail e tal, mas eu não fiz nada disso. Eu só me sintonizei na hora, coloquei a minha água do lado, fiz uma prece. Na hora que o Max começou a falar do tratamento, que os médiuns começam a falar, o que estão visualizando, ali eu já apaguei. Eu não lembro de nada do que foi feito, do que foi falado. Quando eu despertei, já estava no final do tratamento, ele colocando um coral para cantar. Gente, quando eu fiz assim, ó, eu já senti a saliva passando pela minha garganta, sem dor. Eu falei, meu Deus, não estou acreditando. Sentei, fiz de novo, tomei a água. Eu falei, meu Deus, muito obrigada, muito obrigada. E ontem consegui estar lá no centro. Claro que não fiquei até o final, mas dentro do que era possível fazer, eu fiz e hoje estou aqui. Então, eu quero falar para vocês sobre isso. Nós temos esse recurso, esse tratamento espiritual às sextas-feiras. Busquemos. Se você não está bem, se você tem aquele familiar que não está bem, sintonize naquele dia. Sintonize naquela hora e não tenha dúvida nenhuma que a espiritualidade vai te atender. Beijo. Passar para a Danda, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Desculpa, eu falei junto com você. Tá com você, tá, meu amor? Eu vou só fechar aqui, porque eu só vou... Nesse exato momento, o Maxwell aqui de Pomelo me passou uma mensagem. Eu vou só responder aqui, tá bom? Tá certo, beijo. Então, bom dia, gente. Hoje o nosso tema é... Claro que não há coincidência, né? Então, Debbie leu a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes e nós vamos estudar o item 19 do capítulo 5, que é o mal e o remédio. E ele começa assim: Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dor? Vós, que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. A primeira reflexão que a gente faz dessa primeira etapa, Deb, seu áudio está ligado, filha. Nosso planejamento reencarnatório, né? Nós temos aí o esquecimento como bênção, mas a gente sabe que nós fizemos um planejamento e que muito provavelmente as nossas dores foram incluídas nele. Estávamos cientes que a Terra é ainda provas e expiações, estamos nesse processo de mudança, mas ainda estamos em provas e expiações, e todos, ou pelo menos a maioria dos espíritos que estiveram aqui e que temos como exemplo de prática do amor, da caridade, dos ensinamentos do Cristo, eles tiveram uma vida de desafios, todos eles. Se a gente for olhar, seja na saúde, como Chico ou Dulce, seja nos desafios familiares, que inclusive o doutor Bezerra precisou passar, todos eles foram desafiados, né? E se hoje eles são exemplos para nós,
é porque eles conseguiram, né? Eles seguiram os mesmos caminhos do Cristo, mesmo tendo as adversidades, dentro, é claro, da evolução de cada um, porque se a gente olha a vida de Chico, dificilmente nós passaríamos por ela, né? Porque não estamos ainda na evolução em que aquele espírito está. E ainda assim, com toda a evolução, ele teve uma vida muito difícil. Então, assim como Dulce, né? Assim como Bezerra, assim como tantos outros que são exemplos para a gente, assim como Cristo, que é o nosso maior modelo e guia, o espírito mais evoluído, e ainda assim que não havia necessidade alguma de estar aqui, esteve, e os seus ensinamentos a gente ainda está engatinhando para aprendê-los, né? Então, assim, quando esse capítulo começa a nos lembrar que em nenhum momento nos foi prometido o paraíso. Nós viemos conscientes dos nossos desafios. Viemos sabendo aquilo que a gente passaria, porque na verdade foi escolha nossa. E por mais que a gente não acredite, porque às vezes a gente está encarnado e fala, não é possível, não tem condições de eu ter colocado isso lá. Com certeza eu assinei, como minha irmã fala, eu assinei sem ler, com certeza. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente leu cada cláusula lentamente, ainda colocou mais coisa, muito provavelmente, do que os espíritos indicaram que a gente fizesse, né? Mas a gente foi colocando. Bom, continuando aqui. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Nós reconhecemos a glória de Deus quando tudo está muito bem, né? Então, nós falamos, glória a Deus, consegui tal coisa. Glória a Deus, alcancei tal meta. Mas quando não, a gente questiona muitas vezes o seu amor, né? Às vezes, mesmo na brincadeira, a gente fala, Deus esqueceu de mim, não é possível. Tá dando tudo errado, que não é possível. Alguma coisa ali, né, saiu fora do planejado. Mas, na verdade, são nesses momentos, exatamente nesses momentos, que nós estamos sendo testados. Lembrando que Deus nos conhece pelo nosso nome, então ele sabe das nossas limitações, mas ele quer ver o nosso esforço, o quanto que a gente vai se esforçar para sair daquilo, né? E o tempo de Deus, ele é um tempo difícil. Quando a gente escuta muito, quando a gente passa por alguma fase, ou a gente fala, né? Tudo no tempo de Deus, mas o tempo dele é um desafio, porque não é o nosso tempo, é o dele. Então a gente fica, mas, nossa, por exemplo, eu particularmente estou passando por uma fase que deveria, no meu tempo, ter acontecido algo semana passada, mas não foi o tempo de Deus. Então é difícil, né? A gente, quando aconselha o outro, é fácil. Mas no tempo de Deus, Deus sabe de todas as coisas. São frases automáticas até que a gente fala para todo mundo quando passa por uma fase ou um momento difícil. Mas quando a gente precisa viver essas frases, né? Como Debbie falou do exemplo dela, eu estou dando o meu exemplo. Não é fácil. Então, o tempo de Deus, ele é o melhor. E a gente sabe que é o melhor. Mas é doloroso muitas vezes, né? Porque não sai do nosso planejamento, sai do nosso controle. Então, por mais que a gente saiba que ele é perfeito, ele é agradável, ele é bom, tudo que vem dele é o melhor para nós, nós, dentro das nossas limitações infinitas ainda, né? Pelo menos eu, a gente ainda tem essa dificuldade mesmo, né? De entender esse tempo. Então, nesses momentos, é importante a gente acolher também, entender que nós não somos perfeitos ainda, que realmente a gente vai se frustrar, né? Agora a gente não pode perder o nosso tempo na lamúria, né? Na reclamação, no resmungo, naquilo, mas a gente ainda vai se frustrar. Eu, particularmente, quando recebi a notícia semana passada, eu fiquei, não, Deus, o Senhor sabe no automático, eu não posso cair minha energia, eu não posso mudar minha energia, e Deus sabe de todos, e fiquei repetindo essas frases, né? Só que teve uma hora que eu falei assim, não dá, eu preciso pôr para fora a minha frustração. Então, eu estava no trabalho, fui para o banheiro, falei toda a minha frustração no banheiro, respirei e saí, porque eu tinha uma reunião em 5 minutos. Essa é a vida adulta, né? A gente não tem muito tempo para, graças a Deus, né? Para as dores, vamos dizer assim, né? E que realmente cada vez a gente tenha menos tempo.
Então, assim, é esse acolher também, né? O mal e o remédio. Qual é o remédio para essas nossas dores? Às vezes é a gente se acolher, entender que a gente não está tão evoluído, né? Isso é certo. E que a gente vai se frustrar. Então, é respirar, pôr para fora a frustração, respirar, voltar e entender que o tempo de Deus realmente é o melhor. Nós ainda não sabemos, né, de nada mesmo. Por mais que a gente estude, a prática, ela é muito diferente da teoria. A teoria vem para nos preparar, mas quando vem a prática, vem os desafios mesmo, é a hora que a gente é testado, né? Os irmãos evangélicos, eu até coloquei aqui, eles praticam algo que eu acho fantástico, que é o testemunho. E esse testemunho, eles sempre fazem, né? Nos cultos, eles têm essa parte do testemunho, de dar o seu testemunho. E esse testemunho, ele vem desses momentos de desafio que Deus, usando pessoas, usando a espiritualidade, né? Que Deus, ele tem infinitos recursos, eles conseguem, né? São momentos da nossa vida que realmente são desafiadores, mas que a gente vai virar, né? Porque, como o Chico disse, tudo passa. Então, assim, vai virar a chavinha e a gente vai conseguir. Então, é algo que eu realmente acho muito legal deles, né? Todos os desafios que eles passam, eles têm essa cultura, vamos dizer assim, da própria religião, de dar o testemunho, de falar que estavam passando por uma fase difícil e Deus usou o irmão, ou Deus mostrou, né? Eles usam esse termo, e realmente é isso, é o suporte mesmo que vem de diversas maneiras para a gente, mas vem. E a gente precisa estar de olhos, ouvidos e corações abertos, né? Porque vai chegar. Bom, imitai aquele que vos estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, soltar-se além dos limites de um túmulo. Mas, se deveis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males em vosso passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Isso é lindo de ler, mas quando a gente está sofrendo, a gente não se considera os mais bem-aventurados da terra, né? A gente quer que o sofrimento passe. E realmente, né, se a gente buscar, não existe fórmula mágica, né? Graças a Deus também não existe, mas existe o livre-arbítrio. E através deles a gente consegue, através dele, né, a gente consegue diminuir ou agravar as nossas provas. E aí fica realmente nas nossas mãos, as nossas decisões. E essas decisões, eu sempre lembro aqui no Evangelho com minha filha, que não vai acontecer um dia mágico em que você vai escolher tal e tal. Não, é no dia a dia mesmo, né? É você se afastar da conversa que não agrega em nada, é você usar o seu tempo em benefício do outro, que a gente já aprendeu que, na verdade, somos nós os primeiros beneficiados sempre. Essa é uma mensagem que tem muita ligação com o que Debbie falou, né, quando ele menciona a questão dos males do nosso passado, que realmente a gente sabe que a gente traz essa bagagem também, e a gente sabe que a gente vai plantando algumas coisas aqui que, se não der tempo da gente colher aqui, vai ficar para uma próxima, né? E a gente espera realmente estar o mais preparado possível nessa, para que na próxima a gente não venha com tantas dívidas, né? Porque eu sempre comparo com cartão de crédito. A gente vai pagando o mínimo das nossas provas, pagando o mínimo, pagando o mínimo. Se a gente continuar assim, a próxima reencarnação a gente está mais ou menos enrolado, né? Então, que a gente possa realmente ir quitando as nossas dívidas, que são inúmeras ainda, para que a gente também tenha a condição de voltar quando a Terra estiver em regeneração, né? Porque estamos aqui nesse processo todo de mudança, que a gente pelo menos mereça voltar quando tudo estiver um pouco melhor. Bom, no estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova. Por que vos acreditastes bastante fortes para suportar e por que reclamar nessa hora, né? Então, por que quando a gente está lá fazendo o nosso planejamento, a gente acha que somos fortes o suficiente para sanar todas as nossas dívidas,
mas quando a gente chega aqui na vida real, entre aspas, né, a gente se vê questionando por que que comigo, né? Mas por que não comigo? Só com outro que pode acontecer as coisas, comigo não vai acontecer nada. Então, assim, o planejamento que a gente faz antes de reencarnar é muito sério, né? E é realmente, graças a Deus, a gente não lembra, né? E como o Debbie mencionou na mensagem mais uma vez, imagine se a gente lembrasse. Ia ser um caos, porque a gente ia saber o que a gente fez de ruim para o outro, e a gente ia saber o que o outro fez de ruim para a gente, e ao invés da gente melhorar, muito provavelmente a gente ainda ia arrastar as nossas dívidas e agravá-las um pouco mais, porque realmente a gente ainda não entende muita coisa, né? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. Vós que pedistes o lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabieis que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísse triunfante, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo, em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura e tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. Esse é um capítulo muito forte, assim, e é uma mensagem de Santo Agostinho, então ele é conhecido por escrever diretamente aquilo que a gente precisa ouvir, ler, né, e refletir. E a gente precisa também, esse próximo trecho vai falar sobre isso, ter atenção aos conselhos que a gente dá, né, para o outro, porque eles também servem para nós. Então, eu volto um pouquinho nessa questão do Deus sabe de todas as coisas, o tempo de Deus é melhor, são frases que a gente fala sempre para o outro e que a gente vai precisar viver elas. Uma hora elas voltam para a gente. Então, que realmente a gente tenha uma atenção a esses conselhos, porque nós vamos ser convidados a colocá-los em prática. Então, que quando a gente fale, não seja só no automático, seja realmente entendendo que quando ele vier para nós, que vai ser o nosso desafio, a nossa hora, né, eles também vão ser os nossos medicamentos, porque são frases reais. Realmente, Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E o tempo de Deus é o melhor de todos. Então, que a gente também esteja preparado para receber de nós mesmos esses conselhos, né? Porque realmente a dor do outro, por mais que a gente trabalhe, desenvolva a nossa empatia, o nosso olhar com cuidado, ainda é do outro. Por mais que a gente consiga, tente, né, se colocar no lugar do outro, a gente não consegue 100%. É a vida do outro, é a dor do outro. Então, a gente precisa estar atento para acolher o máximo possível. E quando a gente for viver a nossa dor, que a gente também possa se acolher o máximo possível, né? Porque a gente possa se entender mesmo. Bom, aí ele continua. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível, é a fé, é o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo da vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. Então é isso, né? A fé. A fé ela é uma prática diária. A gente não nasce automaticamente com fé. A gente vai criando, né, a nossa fé através das nossas vivências, através da vivência do outro. Que bom será o tempo em que a gente aprenda através do amor e não tanto pela dor, como hoje ainda é necessário, né? Que a gente aprenda através da vivência do outro, dos ensinamentos do outro, colocando sempre a nossa fé, que é uma prática diária mesmo. Às vezes a gente olha o outro e fala, nossa, eu queria ter uma fé igual ao fulano. Fulano tem um contato, uma intimidade com Deus tão grande, mas ele construiu aquela intimidade. Então, que a gente também possa construir, né, essa intimidade com Deus, esse entendimento. Hoje a gente tem diversos recursos, não só a live, mas você entra no YouTube e tem diversos recursos que a gente pode estar cada dia buscando estar próximo a Deus. As crianças da evangelização, da minha turma, são crianças que são criadas sem o hábito, por exemplo, de orar, de fazer a prece.
Então, assim, é uma coisa que a gente precisa ir trabalhando dentro dos nossos lares e dentro da nossa família com as crianças, porque isso vem se perdendo, esse contato com Deus, né? E sempre no encerramento da nossa aula, antes do Pai Nosso, eles precisam agradecer a Deus. E vocês não têm noção a dificuldade no início dessa proposta que eles tinham de reconhecer e agradecer. Então eu falava, não, tia, eu não sei. Não, tia, eu vou falar o quê? Né? Então, assim, para a gente entender que realmente a fé ela é um hábito, ela é construída. Né? E aí até eles entenderem, quero agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos ali, com saúde, os nossos familiares. Hoje eles já fazem com maior tranquilidade. Mas toda vez que chega alguém nova, né, novo, tem essa dificuldade da prece, do orar, do agradecer. Então, assim, é algo que realmente, se a gente não tiver cuidado, vai se perdendo. Eles vão vivendo ali no automático, não existe essa base familiar, e aí a gente precisa ir construindo isso aos pouquinhos. Então, do mesmo jeito que é com as crianças, é com a gente. A gente, como eu falei, em relação de aprender pelo amor e não pela dor, geralmente a gente procura alguma religião, qualquer que seja ela, pela dor. Dificilmente você vai e fica pelo amor. Às vezes você vai porque um amigo convidou, você gostou e tal, mas você não vai gerar aquele compromisso. Quando é pela dor, você gera o compromisso. Eu preciso ir no centro, porque quarta-feira eu vou tomar o passe, porque a última sexta é de tratamento, então pela dor você vai e fica. E aí você vai melhorar. Porque você vai criando hábitos, você vai fazendo evangelho na sua casa, você vai criando vínculo com aquele lugar, com aquelas pessoas, e aí você fica melhor. E aí o que acontece? A porta larga está ali, aí você vai pela porta larga de novo. Porque, quarta-feira eu tive um compromisso, porque sexta-feira não deu para eu ir, sábado é muito cedo, não dá para eu ir porque eu já trabalho de segunda a sexta, então preciso de... E aí a gente vai criando. Só que na época da dor a gente não foi mesmo com um familiar chegando quarta-feira, mesmo cansado no sábado, mesmo tendo dificuldade de chegar na sexta de tratamento. A gente não foi pela dor. Por que pelo amor a gente não tem essa mesma dedicação, né? Então, quando tudo está bem, por que a gente não permanece com esses compromissos? E aí a gente não permanece, e aí volta a ter a mesma necessidade do medicamento. É igual quando a gente está doente, se a gente não toma o ciclo do remédio direitinho, a gente pode até achar que passou, mas lá na frente a gente vai ter que voltar e refazer o tratamento. Então, essa questão do nosso compromisso com o bem, que é nosso, é para a gente primeiro, precisa ser na dor e precisa continuar no amor. Dandara, mas cheguei no amor e tive dor. Vai ter mesmo. Mesmo quando você estiver no centro pelo amor, vai ter a dor. Só que aí você vai estar mais fortalecido, mais consciente, mais amparado pela espiritualidade. Porque a gente sabe que a gente nunca está sozinho, mas quanto mais campo a gente abre para que a espiritualidade de luz trabalhe, melhor para a gente, né? Então, assim, que a gente permaneça nesses compromissos. Entendendo, eu brinco no trabalho que eles falam, você trabalha sábado? Eu falo, trabalho, até meio-dia, 1 hora mais ou menos. Mas é o quê? Eu falo, não, é evangelização, mas é trabalho, não é voluntário, é trabalho. Porque quando a gente coloca o voluntário, fica muito fácil da gente mesmo se burlar. É trabalho voluntário, vai ter não sei quantos lá, né? Não, é trabalho, ponto. Não remunerado, mas remunerado de outra forma, né? É um trabalho. Então, quando a gente entende que é um trabalho, pode vir a qualquer coisa, porque no trabalho mesmo remunerado você não falta, a menos que você não tenha um atestado, né? Você não vai faltar, você não vai perder o valor daquele dia. Então, assim, quando é o voluntário, é a mesma coisa, você também não pode perder o valor daquele dia. Então, a gente entender que essas ações, elas não são voluntárias no sentido de, como ela é boazinha, né? Como ela é legal. Não, a gente ainda não está nesse ponto, não. Nós somos trabalhadores, ponto, né? Esqueçam a parte voluntária. Nós temos a responsabilidade de estar ali, não só no centro, mas em qualquer ação que a gente se disponibilize a participar. Ainda que tenha uma equipe enorme, né? Ainda que, vou ajudar na sopa, tem 10 pessoas na cozinha, sim, mas eu vou ajudar na sopa, é o meu trabalho, né? Eu vou fazer alguma coisa, que seja descascar um alho, é o meu trabalho. Porque no outro sábado, daquelas 10, vão 2, vão 3. Então, se a gente fica em casa, eu não vou hoje não, porque sábado passado tinham 8 na cozinha, o que eu vou fazer lá?
Aí você vai, porque esses pensamentos vêm para nos testar, né? A gente sempre vai encontrando justificativa. Ah, não vou não, não vai precisar de mim, então eu vou arrumar aqui a casa, tenho que faxinar tal lugar. E aí, ok, aí você entende que não, que você vai. Você chega lá, é só você e mais 2, 3. Né? Então, assim, são esses testes que a gente tem realmente, que a gente precisa. Quantas vezes a gente se dispõe a fazer um trabalho e naquele exato dia acontece alguma coisa, ou você amanhece e não está bem, está sentindo dor, está com isso, ainda mais nessa época, né? De muita virose, muita coisa. Então, a gente, claro, tem que ter cuidado com a nossa saúde, sim, mas também lembrar dessas questões dos compromissos, né? Do quanto nós somos testados mesmo, né? E faz parte. Bom, vamos aqui. A fé é o remédio certo do sofrimento. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não vos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Bom, o mal ele está ligado às nossas imperfeições, né? E como saber quais são? Aí já tem uma frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, reforma íntima, autoconhecimento, entendimento, né? Então, assim, por que esse mal está vindo para mim? Às vezes não é nem porquê, porque se a gente ficar muito parado nesse o porquê, a gente esquece de viver o processo. Às vezes é o processo, é o caminhar, é o dia a dia, é você realmente melhorar os seus pensamentos, né? E de onde eles vêm? Bom, desta ou da outra oportunidade que a gente teve aqui, do mau uso do nosso livre-arbítrio, do mau uso da nossa liberdade de escolha, de entendimento. Eles vieram e estão com a gente, vão chegar de alguma maneira por merecimento, né? Por necessidade de melhorar naquele ponto. Então, a gente precisa relembrar sempre que o sofrimento ele está longe de ser um castigo, não é um castigo. A gente precisa olhar ele e entender que ele é uma oportunidade de aprendizagem, por mais difícil que seja. E no dia, talvez, que você receba uma notícia que você não quer, você não vai lembrar dessas coisas. Na hora, não vai. Mas é você realmente buscando esse reequilíbrio. Porque às vezes uma notícia chega para a gente, né? Que a gente, ou para algum familiar que a gente ama muito, e que você fica, meu Deus, né? E agora? E agora é esse entendimento, é esse trabalho, é essa reflexão, que não é um castigo, é realmente uma oportunidade de crescer. Nós sofremos ainda por tudo aquilo que a gente não aprendeu. Então, aquela lição vem para a gente aprender algumas coisas. Às vezes a gente passa por dificuldade, porque a gente tem também dificuldade de aceitar ajuda, né? De aceitar que naquele momento você não vai estar apta para fazer as coisas que você, até uma semana atrás, tinha total autonomia. Às vezes aquela dor vem para isso, para você entender que você não está sozinho, né? Às vezes a gente está numa fase que a gente reclama, eu estou sozinho, não tenho ninguém, não tenho amigo, não tenho... E aí vem a dor e vem as pessoas te acolher para você entender que você não está sozinho. Então, cada processo vem porque a gente não aprendeu ainda alguma coisa. E em toda dificuldade, né, que se expresse como sendo o mal, o remédio, como a gente aprendeu hoje, sempre é a prática da fé. E o que é a prática da fé? É a nossa atitude, né? É o apoio que a gente tem que dar no serviço do bem, é realmente um dia de cada vez, um momento de cada vez, às vezes não é nem um dia de cada vez, é uma hora de cada vez, é você respirar, é você entender que aquilo ali vai passar, por mais que pareça que não vai passar, por mais difícil que esteja, vai passar. Né? A gente tem que lembrar sempre de Chico e a frasezinha lá na parede da casinha dele até hoje. Tudo passa. Realmente vai passar. Né? Bom, o Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse, com a fé se transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo, será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade.
Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sobre as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Eu sempre fico assim, passada pelas mensagens que foram feitas lá em 1800, né? E são tão reais, tão presentes na nossa vida até hoje. Santo Agostinho, ele viveu aqui, envolto inicialmente, principalmente na sua fase da adolescência, né, aos prazeres materiais, mas ele transformou a sua vida a ponto de ser reconhecido pela igreja como um santo por aclamação popular, né? Naquela época a igreja não tinha o que hoje tem, né, as características, os pontos que uma pessoa precisa ter para ser beatificado, mas ele foi pela aclamação popular, porque ele transformou, foi capaz de transformar a sua vida, né? Assim como todos nós. Então, quando ele fala aqui sobre quando a gente nasce numa, ou tem, né, através do nosso trabalho, recursos melhores do que a maioria, vamos dizer assim, das famílias hoje, é bom, claro, porque é fruto do nosso trabalho, mas é entendimento também de que aquilo ali é ferramenta para auxílio para outras pessoas, né? E quando a gente, é engraçado, a gente faz a campanha Alta de Souza lá com as crianças, e elas gostam de ir nas casas mais simples. Então, elas já aprenderam, né? Isso é vivência de campanha do quilo. Então, por quê? Porque as casas maiores, aquelas, eles já perceberam que não tem tanta doação. Então, assim, é algo que realmente a gente precisa ir trabalhando em nós, né? Claro, a gente não julga, de fato, cada lar tem a sua vivência, o seu momento, né? Mas é uma coisa que eles já vão percebendo, né? Que realmente as pessoas que menos têm, entre aspas, né? Menos têm condições ali, ou que moram numa casa mais simples, são aquelas que estão mais conectadas à necessidade do outro. E aí volta a reflexão do mal e do remédio, né? Que a gente possa trabalhar e aprender pelo amor e não só pela dor. Quer dizer que eu só vou entender a necessidade do outro a ponto de doar alguma coisa quando eu já tiver vivenciado a necessidade de receber essa coisa, né, de receber o alimento ou qualquer doação que seja. Então, assim, a gente ainda está muito condicionado nisso, né? Então, que a gente possa realmente entender a experiência e a necessidade do outro, mesmo quando a gente não tiver passado por algo parecido, que aí a gente vai ter aprendido pelo amor, né? Bom, a Terra é a nossa escola, mas é também o nosso hospital. Então, a gente veio para aprender muitas coisas e para curar muitas coisas também. Então, que a gente possa realmente não perder a oportunidade de estarmos aqui para que a gente ganhe novas chances de voltar, porque a gente sabe que lá tem muitos espíritos precisando reencarnar, a gente vai voltar lá para o final da fila, as famílias estão cada vez tendo menos filhos, então nosso desafio quando voltar vai ser ainda maior, então que a gente realmente reencarne na terra de regeneração por merecimento mesmo, né? Por termos entendido, é claro, não chegaremos à perfeição, né? Não, provavelmente a gente não vai concluir as nossas dívidas nessa, sem dúvida alguma, eu não, pelo menos, mas que a gente volte na próxima melhores do que aqui chegamos nessa. E é isso, gente. Bom dia, obrigada. Valeu, Danda. Pessoal, 10 minutinhos aqui, né, para a gente ir para o nosso horário. Qual é o coração amigo que está assim com muita vontade hoje? Tipo assim, olha, eu tenho que pegar agora para fazer essa prece, essa magnetização da água agora, porque, Senhor, não sei se amanhã eu vou conseguir, não. Então é agora, meu povo. Quem vai pegar? Quem é o coração amigo que vai fazer a nossa prece espontaneamente? Porque se não for espontâneo, eu vou ter que indicar, né, gente? Ei, meu povo. Dona Vânia, tu fala, mulher. Tô aqui Tu fala, já minha estou filha. pronta, né, Deb? Edna. Oi? Edna. Oi? Edna. Edna. Edinha, pronto. Então tá bom, vou Oi. fechar aqui, tá bom? Fechar meu áudio.
Edna, a gente não está conseguindo ouvir, amada. Não estamos conseguindo te ouvir. Gente, eu acho que ela está tendo algum problema lá com o áudio dela. É. Que pena. Então, dona Vânia, a senhora faz, por favor? Porque a Edinha teve algum problema com o áudio dela, porque a gente não está conseguindo ouvir. Ela está fazendo, mas a gente não está ouvindo. É, a gente não ouviu. Edinha, minha Ouviu amada, agora? nós não conseguimos ouvir, Ouviu? só o final. Não, Ouviu? não, não. A gente não tá. conseguiu Então, ouvir, só o final, que assim seja. Acho que você está tendo algum problema com o posso seu começar áudio. de novo? Faz de novo. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Então, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga, a Mãe Santíssima, visitando os lares de cada um de nós, de todos os nossos familiares, envolvendo eles nas suas vibrações de amor, de luz, e nas vibrações amorosas de mãe. Obrigado, Mãe Santíssima. Abençoa o domingo de cada um de nós. Também mentalizando a fluidificação das águas, derramando os fluidos, os remédios necessários para a magnetização de todas as águas. Fluidificando, magnetizando e derramando esses remédios curadores. E Jesus, o nosso mestre, cumprimentando toda a fluidificação. Obrigado, Jesus, amigos espirituais, que todo esse evangelho de hoje possamos colocar em prática em nosso dia a dia. Nos abençoa, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, graças a Deus, agora sim conseguimos ouvir. Graças a Deus, gente. Um bom domingo, então, para todos e para todas. Que Jesus nos abençoe, que nos dê uma semana de muito amparo, de muita luz e de muita proteção.